Bom dia, Pai do Senhor. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E eu sou a missionária Ivailza Marques. É muito bom estar aqui a cada dia para nos alimentar da Palavra de Deus e orarmos juntos também. E eu quero te convidar, se você não é inscrito ou não é inscrita nesse canal, faça isso. Ative o sininho das notificações também. E outra coisa, deixa seu gostei, comente e compartilhe essa palavra com mais alguém. A Bíblia Sagrada, ela tem muitos ensinos e o Novo Testamento, os Evangelhos, conta a trajetória de Jesus aqui na Terra. E tem um episódio que acontece, um diálogo que Jesus trava com uma mulher. E eu quero compartilhar com você nessa manhã de bênção e de vitórias. O Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo, eu vou ler para você alguns versículos e nós vamos meditar um pouco dessa palavra nesse banquete maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Evangelho de João, capítulo 4. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, você pode escutar, tá bom? E outra coisa, depois você pode pegar a sua Bíblia, ler na sua Bíblia, fazer as anotações, comentar com seus amigos, com seus vizinhos, mandar para os seus grupos. É um privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus nas nossas mãos e poder compartilhar com você. Diz assim: diálogo de Jesus com uma samaritana. Você já deve ter ouvido essa história em várias ocasiões, pregações, mas hoje foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Eu vou ler só até aqui. Eu li só até o versículo de número 10. Depois você continua essa leitura. Mas o que veio ao meu coração nesse momento, para nós meditarmos, o privilégio dessa mulher de ter saído àquela hora para ir a uma fonte buscar água. Por quê? Deveria ser uma coisa corriqueira para ela, mas não era corriqueiro encontrar-se com um homem naquele poço e principalmente se encontrar com um homem chamado Jesus. E interessante disso é que essa mulher, ela chega para pegar água. E quando ela chega lá, a Bíblia diz que Jesus, quando nós lemos aqui, que ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Então não era a primeira vez. Mas era-lhe necessário passar por Samaria. Por que será? Quantas vezes nós passamos por certos lugares e acontece alguma coisa, a gente diz assim: eu tinha que passar por aqui. Pois é esse caso. Era necessário Jesus estar ali, à beira daquele poço, naquela hora, naquele dia, naquele exato momento. E estar sozinho.
Por quê? Porque ali, naquela hora, naquele dia, naquele momento, ia chegar alguém muito especial. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela chega para apanhar água. E quando ela chega, certamente ela toma um susto por ter alguém ali. Não era normal aquilo. E interessante que Jesus, ele pede água. Ele diz, dá-me de beber. É um pedido normal, não é? Alguém está à beira de um poço, não tinha com que tirar água, certamente. Ou talvez para puxar uma conversa, não é? Jesus pede água àquela mulher. E aquela mulher é interessante, que aquela mulher diz assim, veio uma mulher de Samaria, versículo 7. Nós estamos meditando João capítulo 4, versículo 7 agora. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Ele pede água. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ele estava só. Seus discípulos haviam ido para a cidade comprar comida, era hora de almoço. Aí a mulher diz assim, como sendo tu judeu, ela conhecia que ele não era dali, ele era diferente. Pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Pois é, não. Mas ali estava um judeu diferente, um judeu capaz de transformar vidas, um judeu que se chamava Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Todo-Poderoso, e que fala conosco nessa manhã e que tem o poder de transformar vidas, mudar situações. É esse Jesus que nós cremos e nós falamos aqui nessa manhã. E aí Jesus responde, olha que diálogo maravilhoso se forma ali. Jesus responde, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Pronto, isso foi o suficiente. E aí aquela conversa continua. E aí, continuando essa conversa, acontece isso aqui. A mulher responde, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde é que tens água viva? Se não tens com que tirar água desse poço aí. Era só o que Jesus precisava. Estava formado a comunicação. E quantas vezes nós nos sentimos só? Parece que ninguém nos escuta, mas nós temos um Deus que nos ouve. E mesmo parecendo que seja difícil a maneira como nós vamos falar com o Senhor, Ele nos entende e Ele nos responderá. E aí diz aqui, ó, e és tu maior do que o nosso pai, do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço? Jesus sabia de toda aquela história, por isso Jesus estava ali. Bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Aí Jesus responde e diz assim, ó, qualquer que beber desta água aí que está nesse poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher, ela sai de sua casa naquele dia com a intenção e com a necessidade de ter água para saciar sua sede material. E ela vai àquele poço buscar água. Era uma caminhada normal. Ela saía todos os dias, mas aquele dia ela encontrou alguém que deu uma esperança de vida espiritual para ela, de vida eterna. E interessante que quando Jesus fala que quando ele se refere aqui, ó, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí a mulher muda agora ela não discute mais, ela diz, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Ela estava se referindo à água material, mas Jesus estava se referindo à água espiritual. E qual é essa fonte que ia jorrar da vida dela?
Eu tenho uma Bíblia explicada aqui, que eu achei um comentário que eu quero compartilhar com você. Diz aqui, qual é a água viva? Olha o que diz, a figura de água nunca se aplica a Cristo. Ele é chamado o pão da vida. Ele é chamado o caminho, né? Mas nunca a água da vida. Ele dá a água. O versículo 10, Jesus estava dando a água. A água é reservada na Escritura como figura do Espírito Santo. João 7, 37 a 39 diz assim, quer ver? Vamos ver João, Evangelho de João, nós estamos nele. Capítulo 7, nós estamos meditando no capítulo 4, vamos ver o que diz o capítulo 7 de João, versículo 37, capítulo 7, versículo 37 de João. 7:37 diz assim, ó. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quando é que vem esse Espírito Santo? Depois que Jesus volta para Deus e que existe a descida do Espírito Santo. E isso é interessante. Olha só, Jesus estava prometendo àquela mulher uma fonte que iria jorrar eternamente na vida dela a partir do momento que ela cresce em Jesus Cristo. Olha o que diz, qual é a fonte de água que salta para a vida eterna? Sem dúvida, é a operação do Espírito no próprio crente, em novos desejos para uma vida mais espiritual, no derramamento do amor de Deus no nosso coração e na íntima satisfação dos nossos mais puros anelos. A lição principal do trecho parece ser que a verdadeira adoração, embora expressada materialmente, é espiritual. E aquela mulher, o texto nos fala que aquela mulher ela retorna feliz, alegre para sua casa, contando para os outros e se tornando uma grande missionária, levando a verdade de Jesus Cristo para os seus amigos e os moradores daquela cidade. Então, a nossa meditação hoje foi baseada no capítulo 4, nos primeiros versículos até o versículo 16 do Evangelho de João. A mulher, ela foi buscar água e voltou com uma fonte. Foi buscar água e voltou com uma fonte. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa palavra que Tu tens colocado no nosso coração. Dá-nos, Senhor, um dia na Tua presença, nos abençoa. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo lindo amanhecer, Te agradecemos pela nossa vida. Continua, Senhor, operando na nossa vida, que nós possamos ter, fluindo no nosso coração, uma fonte da Tua verdade e da presença do Teu Espírito Santo na nossa vida. Continua conosco, nos abençoa e nos guarda, dá-nos um dia feliz. Louvado seja Deus. Amém.